Muito feliz de estar aqui, de verdade. Temos sido muito abençoados. Eu acho que mais do que abençoar vocês, nós estamos sendo abençoados. Ver tudo que Deus tem feito aqui nesse ministério, na vida de vocês e de uma forma especial em cada família. A gente está no congresso de família. E hoje Deus colocou algo no meu coração. Thalita pregou na sexta falando sobre gerenciar conflitos. Ontem eu preguei sobre a minha casa, um lugar de milagres. E hoje eu vou ser bem rápido porque Thalita daqui a pouco chega para pregar também. Hoje eu vou estar falando sobre uma expressão que é tão usada, ouvida, mas muitas vezes não é vivida. Quantos aqui não já ouviram a expressão lar doce lar? Eu sei que nós vivemos numa guerra espiritual. Eu sei que se tem algo que enfurece o coração do diabo é a família. A gente sabe o que foi que ele tentou no Éden, quando colocou no coração do Caim a inveja e fez com que ele matasse Abel. Mas a verdade é que Deus nunca desistiu da família. Eu creio muito naquilo que a palavra do Senhor fala, que uma casa edificada sobre a rocha não vai subsistir, não vai ser destruída. Pelo contrário, ela vai continuar firme. Mas nós sabemos dos ataques que nós vivemos em família. Às vezes as pessoas pensam que a família cristã, por exemplo, de pastor, é uma família perfeita. Eu sempre brinco dizendo, tem gente que pensa que vai chegar lá em casa e a porta vai se abrir e aí Sara já vai receber a pessoa cantando aleluia. E Laurinha já fica lá mais um pouquinho no fundo, aleluia. E eu e Thalita assim, ao Senhor. E a Helena no braço, poderoso Deus. A gente sabe das lutas que toda a família passa. Mas eu creio que quando uma família, uma casa está firmada sobre Jesus, ela não vai sucumbir. E eu acredito muito nessa expressão, lar doce lar. Eu acredito que ela é profética para a minha casa, para a sua casa. E hoje eu queria compartilhar um pouco, de forma rápida, o que a gente pode ter como estratégia para vencer os ataques do inimigo contra a nossa casa. Não sei quais são os ataques do inimigo contra o seu lar, mas eu sei de uma coisa: em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Existe um texto na Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1, que fala a respeito de um ataque que não era apenas um ataque contra um povo, mas era um ataque contra as famílias. Em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1, a Bíblia vai falar justamente sobre a história do rei Josafá, que foi atacado pelos moabitas, amonitas, pelos do monte de Seir. E a Bíblia, quando relata essa história, ela vai falar a respeito de famílias que estão sendo atacadas. A Bíblia diz assim, 2 Crônicas 20, a partir do versículo 1: depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé,
na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo. Habitaram nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também suas crianças, suas mulheres, seus filhos, ou seja, as famílias reunidas. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Todo Judá, os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. E pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo, ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos. Acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde o louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória.
sobre os seus inimigos. Espírito Santo, muito obrigado pelo teu fluir nesse lugar, pelo teu vento, pelo teu sopro, pela atmosfera celestial, divina, em que se encontra esse lugar. Fala, ei, continua falando, Espírito Santo, continua edificando a nossa vida nessa manhã. Que Jesus permaneça sendo o único a ser engrandecido, a ser exaltado nesse lugar. É nesse nome lindo que nós oramos. Amém, amém e amém. Através dessa história, nós podemos encontrar algumas estratégias que são simples. Eu não acredito que eu vou trazer alguma coisa nova para você hoje. Mas sabe qual é o maior problema da nossa vida? É que às vezes a gente não dá atenção às coisas simples. Às vezes a gente pensa que existem coisas maiores que precisam ser feitas. Você vai perceber que se tem uma coisa que incomoda alguém quando anda, não é um paralelepípedo que está à sua frente, mas é aquela pedrinha pequenininha que entra no seu sapato, às vezes um pouquinho de areia só, e você começa a andar e incomoda, e muitas vezes a gente nem sequer vai tirar de lá, porque a gente está de olho num paralelepípedo que é grande, mas que não está causando o incômodo que aquela pedrinha causa. Eu vou falar coisas simples para você, e a minha oração é que essas coisas simples já estejam sendo vividas por você dentro da sua casa. Porque se a resposta for sim, eu tenho certeza de que você pode declarar nessa manhã que você tem um lar doce lar. O que é que nós devemos fazer? Quais são as estratégias que Deus nos dá quando o nosso lar está sendo alvo do ataque do inimigo? Em primeiro lugar, una-se para buscar ao Senhor. Ei, com oração e jejum. Ah, pastor, eu pensei que o senhor ia falar algo diferente. Eu pensei que o senhor ia falar assim, uma coisa assim, bem inédita. A Bíblia fala aqui em 2 Crônicas 20, versículos 3 e 4. Perturbado, Josafá decidiu consultar o Senhor, proclamou um jejum, presta atenção, em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Eu estou falando aqui de uma decisão que um rei tomou, que não envolvia apenas a liderança, envolvia todo o povo, todo o reino. Eu sei que a gente ouve muito a respeito da oração, a importância da oração, a importância do jejum. O problema é que às vezes a gente ouve, mas não vive. Você quer ver uma coisa? Você tem orado pela sua casa? Você tem orado pelo seu esposo, para Deus livrar ele das tentações? Como assim, pastor? Sim. É engraçado, porque a oração do Pai Nosso não é apenas uma oração onde nós falamos a respeito do pão nosso de cada dia, mas tem uma parte da oração que diz assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Às vezes a gente apenas se importa com o pão e se esquece dos livramentos que Deus precisa nos dar.
Quantas vezes você tem orado pelos seus filhos? Quantas vezes você tem entrado no quarto? Eu faço isso. Você está vendo seus filhos dormindo. Eu me lembro que meu pai dizia que quando a gente era pequenininho, ele entrava no quarto, ele começava a orar por nós. Eu tenho mais um irmão, tenho mais uma irmã. Meu pai sempre foi da fé, sempre declarava as bênçãos, profetizava. E ele começava a orar, começava a declarar a palavra, começava a cobrir a nossa vida. Deixa eu perguntar uma coisa para mim, para você hoje. Você ora com o seu esposo, com a sua esposa? Ah não, pastor, cada um tem o seu tempo. Eu sei que é importante cada um ter o seu tempo. Eu acredito no poder que existe na oração de um justo, mas eu acredito que há mais poder quando dois se encontram. Você sabe por quê? Porque quando a gente concorda aqui, ó, dois concordam aqui, há concordância nos céus. Eu sei que você tem ideia do poder sobrenatural que existe quando você, seu esposo ou sua esposa, sua família se reúnem em oração. Como também existe algo desfavorável quando você não se reúne. Quando existe divisão, que a própria palavra do Senhor fala que, olha, sua oração não tem como subir, o céu fica de bronze. Deixa eu perguntar uma coisa para você e para mim hoje. Quantas vezes você já fez um jejum em família? Eu acho engraçado porque minhas filhas ouvem tanto falar de jejum, né, que a gente está num propósito, que a gente está nisso, e por mais que elas sejam pequenas, elas querem fazer parte disso. Esses dias, Laurinha, a minha do meio, chegou para mim e falou: papai, vou fazer um jejum, papai. Eu disse: que bênção, minha filha. De quê? De doce. Ela ama, ela é uma formiguinha, ama doce. Eu disse: glória a Deus, minha filha, maravilha. Papai vai lhe ajudar, viu? Tá bom, papai, eu não vou comer doce. Ótimo. A gente foi pro shopping, foi pro restaurante, a gente comeu a comida e tal, e de repente vem a parte da sobremesa. Acho que Thalita ou Sara pediram alguma coisa. Geralmente a gente pede para dividir para a família toda. E na hora, Laurinha já pegou a colher dela e feliz da vida. Eu: filha, o jejum. Ela olhou para mim com a cara de sapeca e disse assim: acabei agora, papai. Foi um jejum de algumas horas, pelo menos. Mas sabe, pelo menos ela já está aprendendo o princípio. Eu quero que você e eu entendamos que a oração, o jejum, são estratégias de Deus para a nossa vida. Existem coisas dentro da nossa casa que poderiam não estar acontecendo se nós estivéssemos orando e jejuando por ela. Lembra quando os discípulos não puderam expulsar o demônio daquele jovem? Eu fico imaginando aquele pai que estava vivendo o que estava vivendo, desejoso de ver seu filho transformado. De repente chega para os discípulos, e quando chega para os discípulos tentam expulsar aquele demônio e nada acontece. Qual foi a resposta de Jesus? Essa casta, ela só sai através de jejum e oração. Não estou falando que sua família está com demônio, não. Mas eu estou falando que existe uma guerra espiritual. E nessa guerra a gente vai vencer. Já venceu. Mas entenda, existem ferramentas que Deus coloca nas nossas mãos para que nós venhamos a usá-las. Ora
com seu esposo. Ore com seus filhos. Eu faço isso. Antes de eu vir para cá, foi uma correria muito grande para a gente, né? Porque a gente não parou. Mas antes de eu vir para cá, eu tive um tempo com minhas filhas. E eu fiquei tão feliz porque eu fui abrir a porta do quarto para ver se elas estavam dormindo. Sara estava dormindo ainda. Quando eu vi, Laurinha não estava mais dormindo. Ela me agarrou por trás, me deu aquele beijo. Papai, saudade e tal. Eu disse: filhota, vamos orar. É tão lindo ver a espontaneidade da oração dela. Eu me lembro que eu estava coçando as costas dela assim, sabe? Ela ama. E aí na hora elas: papai do céu, obrigado, papai. Porque eu gosto tanto quando meu pai, ele coça minhas costas. Não, as orações das minhas filhas são muito espontâneas. Vocês vão ver Thalita falando várias vezes. Por exemplo, teve uma vez que Laura estava orando. E quando foi orar, Laura disse: papai do céu, tenha misericórdia da vida de Sara, papai. Sara está muito rebelde, está desobediente. Na hora, Sara interrompe a oração e diz assim: Laura, pare de enredar. Vocês sabem o que é enredar, gente? Sabe, né? Para Deus, viu? Não ouve não, Deus, não ouve essa oração não. Eu costumo, sempre que minhas filhas vão dormir, eu costumo orar com elas. E é engraçado porque um momento que elas esperam com tanta alegria. Eu morei nos Estados Unidos e muitas vezes eu falo inglês com elas para elas poderem pegar um pouquinho. Eu disse: vamos orar. Elas já dizem logo assim: é em português, em inglês, pai? Eu disse assim: uma hora eu vou orar em inglês, vocês repetem. Depois a gente ora em português. Mas a que elas mais gostam é oração em japonês. Certa vez eu brinquei com elas e elas disseram assim: pai, ora em outra língua. Tá bom, japonês, bora orar. Arigatou sayonara. Eu sei que a oração acaba com a mim e a mim. Elas amam esse a mim e a mim, que é amém, amém, amém. Que eu sei que não é japonês. Mas quando eu faço isso, eu sei que eu estou estabelecendo um princípio na minha casa. Um dia elas vão casar, elas vão orar com seus esposos, elas vão orar com seus filhos. Faz a mesma coisa. Bota em prática, só isso que eu quero que você faça. Ora, jejua. Tem gente que diz assim: não, jejuar, pastor, essa coisa não é para mim não. Vou passar mal. Mas você passa mal, mas você come mal. O jejum é uma bênção, até para a saúde, não é verdade? Entenda que o jejum é algo que faz você depender mais ainda de Deus. Você sabe por quê? Porque você sente falta daquilo que você tanto gosta. Mas cada vez que você sente falta, você se lembra que tem alguém que cuida da sua vida, tem alguém que cuida da sua família. Você está querendo que sua família seja restaurada, você está querendo que seu filho seja salvo, saia das garras do diabo. Ora, jejua. Foi isso que o rei Josafá fez. Reuniu todo mundo e bora orar, vamos jejuar. A segunda estratégia que ele usou foi: dê ouvidos à palavra de Deus. Versículos 14 e 15. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trisneto de Matanias, levita, descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá: assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Um lar que é edificado sobre a palavra do Senhor é um lar docilar. Vou falar coisas que você já sabe. Você sabe a importância que existe em declarar o que a palavra de Deus diz para a sua família. Eu sempre declaro: minhas filhas são poderosas na terra.
Eu sempre declaro aquilo que a palavra do Senhor declara para minha casa. Minha casa está firmada sobre a rocha. Pode vir o que for, ela não vai ser destruída. Um dado momento na vida do rei Josafá, quando ele estava temeroso diante, daquilo que ele ouviu, ele orou, ele jejuou. De repente Deus mandou uma palavra profética. Eu acredito muito em palavras proféticas. Eu creio em profecias. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você quiser ouvir uma profecia todo dia, pega a palavra. É fácil. É muito fácil. O problema é que às vezes a gente dá prioridade a tanta coisa que a gente se esquece daquilo que vai fazer com que naquele dia, diante de tantos ataques do diabo contra o nosso lar, a palavra vai proteger, a palavra vai guardar. Seus filhos leem a Bíblia? Talvez você diga assim: não, minha filha, meu filho ainda é pequenininho. Mas hoje a gente tem tanta app de Bíblia para crianças. Sabe como é que minhas filhas foram ensinadas lá em casa? Sem Bíblia não há café. Eu aprendi de pequenininho acordar, pegar a Bíblia, ler um capítulo da Bíblia antes de tomar café, antes de fazer qualquer outra coisa. E eu comecei a implementar isso na minha casa. E é tão lindo. Tem vezes que a gente se acorda um pouco mais tarde. Minhas filhas acordam mais cedo. E principalmente Sara, que já lê, já sabe ler. E é engraçado porque Sara também é aquela que tem uma voz mais gasguita. É aquela que fala mais alto. É Thalita. Ainda bem que ela não está aqui ainda. É tão engraçado, mas ao mesmo tempo tão lindo, que eu estou deitado e eu só ouço aquela voz. Porque a palavra diz que... Eu estou doido para continuar dormindo. Mas ao mesmo tempo eu estou ouvindo Sarinha lendo a Bíblia. E aquilo enche meu coração de alegria. Porque eu sei, a palavra não volta vazia. Faz o que apraz ao coração de Deus. Não é algo forçado. Não é algo, não. É algo já natural. Laurinha pega o celular, bota o aplicativozinho. Ou então, quando as duas acordam na mesma hora, eu ensino assim: leiam a Bíblia juntas. Aí Sara lê e Laura fica escutando. Sabe por quê? Porque eu estou ensinando a elas o poder que existe na palavra. Quando o profeta se levantou para trazer a palavra de Deus para as famílias de Judá, aquilo tranquilizou o coração do rei Josafá. Você sabe o que tranquiliza o nosso coração diante dos levantes do inimigo? É a Bíblia, gente, é a palavra. É saber que essa palavra é a nossa proteção. Quando a Bíblia diz que Deus disse assim: não tem mais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Se a Bíblia diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor, é algo que você tem que agarrar. Por quê? Porque é a palavra do Senhor. Quando a Bíblia diz que seus filhos serão discípulos do Senhor e será grande a paz deles, você tem que agarrar. Por quê? Porque é a palavra do Senhor. Quando a Bíblia diz que nossa casa está firmada sobre a rocha e nada vai destruí-la, você tem que agarrar, porque é a palavra do Senhor. Eu sou assim. Thalita falou aqui na sexta. Eu me levanto, como eu me levantei hoje, declarando: este é o dia que o Senhor fez. Eu me alegro, eu me regozijo nele. Deus, hoje é o melhor dia da minha vida. Deus, obrigado pela saúde, obrigado pela disposição, obrigado pela determinação, obrigado pela provisão, obrigado pela proteção sobre mim, sobre minha família, sobre meu ministério, sobre a igreja do Senhor. E eu começo a declarar, começo a lançar palavras proféticas. Sabe por quê? Porque eu creio nisso.
Eu creio no poder que existe na palavra. Mas sabe qual é o problema? Poucos leem a palavra. Pastor Leonildo, quase que eu acertei. Eu achei lindo. Ele me mostrou um áudio do filho mais velho dele, que começou a ler a Bíblia através de um aplicativo, marcando tudo direitinho, todos os textos, todos os capítulos que lia da Bíblia. Gente, aconteceu alguma coisa no celular, trocou o celular, perdeu tudo que tinha lá. Você precisava ver a forma como ele falou. Ele disse: pai, apagou tudo, pai. Eu não sei mais onde é que eu estava, mas não tem problema não. Eu leio, eu já estava quase acabando, mas eu vou ler de novo daqui para o fim do ano. Gente, 15 anos. Meu Deus. Você já parou para pensar na bomba que esse garotão é? Porque é. Você quer que seu filho leia a Bíblia? Leia a Bíblia. Você quer que seu filho declare a palavra de Deus? Declare a palavra de Deus. Aí você vai ver. Essa arma poderosa, essa estratégia de Deus vai fazer quando o diabo chegue, a palavra já está lá, a rocha já está lá, porque a palavra é o verbo que se fez carne, e ele é poderoso. Essa palavra que expulsa o medo dos nossos corações, foi essa palavra que fez com que Josafá, as famílias de Judá ficassem tranquilas. Outra estratégia: o que fazer quando nosso lar está sendo alvo do ataque do inimigo? Disponha-se para adorar, louvar ao Senhor com todas as suas forças. Eu amo a adoração, eu amo o louvor. A Bíblia fala aqui, versículo 18 e 19, versículos 21 e 22. Josafá prostrou-se rosto em terra, todo o povo de Judá, de Jerusalém, prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas, dos coreitas, levantaram-se, louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor, o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, olha aí, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Troque a murmuração pela adoração. Troca o temor pelo louvor. Eu não sei como é que você se levanta no seu dia a dia. Eu não sei se você já se levanta gritando: bora menina, acorda! Porque tem gente que é assim. Faz uma coisa, bota um louvor, deixa a atmosfera da adoração do céu invadir sua casa. Você vai ver o que vai acontecer. Talvez você diga assim: pastor, Thalita sempre diz que se a adoração dela subir em notas musicais, Deus não recebe. Mas ela tem uma voz linda. Mas sabe o que você faz? Bota o som, bota Ana Paula Valadão cantando e dubla. Gabriela Rocha, dubla. É tão lindo ver que muitas vezes minhas filhas, elas adoram ao Senhor lá em casa, no carro. Às vezes quando a gente entra no carro é uma briga santa, gente. Por quê? Porque elas gostam das músicas delas e eu e Thalita gostamos das nossas. Mas assim que a gente entra é engraçado, porque Sara já quer logo uma música, Laurinha já quer outra, e eu e Thalita a gente já quer outra. A gente tem que entrar num consenso. Mas é tão lindo, muitas vezes quando eu boto lá um louvor, uma adoração, e eu percebo, tá Sarinha ou Laurinha de mãozinha levantada,
Sara já disse: eu vou ser cantora. E algumas vezes com os olhinhos fechados. Sabe por quê? Porque elas vivem isso. A atmosfera de louvor, adoração. Gente, é muito olha, eu sempre amei adorar a Deus. Eu sempre amei. Ó, aqui mesmo dá vontade de voar. Eu acredito que existe algo tão forte. Lá na Igreja do Amor, gente, lá tem culto que a gente está no louvor e adoração. E Deus diz assim: faz o apelo, filho, não prega não, para não estragar as coisas. Você sabe o que eu faço? Eu digo assim: gente, você que está aí, você já quer se entregar a Jesus? Eu vou contar de 1 até 3. Quando eu encerrar essa contagem, ei, tudo que você precisa fazer é levantar sua mão e tomar a melhor decisão da sua vida. Vamos lá, 1, 2, 3. Daqui a pouco é uma multidão assim, ó. E parece jogo do Corinthians. Palmeiras, São Paulo, Sport. Que é isso, gente? Dá uma moralzinha aqui. Você sabe por que eu digo parece jogo? Sabe por quê? Porque quando a gente diz assim: uma vida para Jesus. Quem acompanha pelo YouTube sabe o que eu estou falando. Parece gol. O pessoal faz. Atmosfera. Louvor, adoração. Enche sua casa de louvor, de adoração. Ensina teus filhos, adora com seu esposo, com sua esposa. Você vai ver o que é que vai acontecer. Sabe por que a peleja não é nossa? Porque quando a gente começa a adorar, quando a gente começa a louvar, a gente toca o coração de Deus. Aí paizão lá do céu diz assim: anjos, por favor, venham cá, venham cá. Estou ouvindo uma melodia diferente hoje, e eu quero que vocês desçam. Bota para quebrar no inimigo, bota para quebrar nos demônios, e dá vitória a essa família, dá vitória a essa casa. Agora, por isso que a Bíblia diz, gente, a mulher rixosa, pelo amor de Deus, é como gotejar, gente, de água na panela, no balde. Fala sério. Eu sei que sua casa não é assim, mas agora imagina. Eu lembro que quando a gente estava no Alta Unção, né, que era uma casa de show lá tal, e não tinha muita estrutura, e a gente tentava tapar os buraquinhos do telhado lá, mas sempre aparecia mais um endemoniado lá, e quando chovia, pingava. A gente tinha que botar uns baldes, correr e tal. Hoje não tem mais, graças a Deus. Aquele barulhinho, fala sério, você quer dormir e começa pum, 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 pum. É a mulher rixosa, mas não é só a mulher, é o homem também, que só faz reclamar, que já acorda dizendo: cadê meu café? Cadê minha roupa? Preparou? Não. Muda, adora, louva. Você vai ver o que é que vai acontecer. Em último lugar, o que é que a gente faz quando o nosso lado está sendo alvo do ataque do inimigo? Confia em Deus e em seus profetas, a despeito das circunstâncias adversas. O versículo 20 diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Gente, há uma importância tão grande de uma família estar debaixo de uma cobertura espiritual. Escuta o que eu estou falando para você. Eu acredito que não é seu caso, mas se você está aqui, você não tem uma igreja, você não tem um pastor, você não tem uma cobertura, você não tem alguém que profetiza sobre a sua casa, aquilo que a palavra do Senhor fala, alguém que é uma referência para a sua família. Ei, tem alguma coisa errada. Se você é daqueles que o filho chega e diz assim: vamos para a igreja, papai. Hoje não, hoje a gente vai para o jogo. Vamos para a igreja, papai. Não, hoje não, é porque aqui não tem praia, né? Mas lá em Recife, não, vamos para a praia. Cuidado, porque um dia pode ser você chamando seu filho para ir para a igreja, e ele vai dizer assim: hoje não, eu vou fazer outra coisa. Por isso que vir à igreja é importante. Ter um profeta sobre sua vida que te ajuda na caminhada. Que coisa linda, gente. A oficina da família aqui, aquela formatura maravilhosa que houve.
Você sabe o que é isso? É cobertura. Isso é preocupação com sua casa. Por quê? Porque você está numa igreja sadia, você está numa igreja saudável, você está numa igreja que se importa tanto com você, que fez uma conferência de família só para abençoar a sua casa. Vamos dar uma salva de palmas para esses pastores lindos. Crie seu filho, sua filha no caminho do Senhor. Alicerce sua casa em Jesus, na rocha que é Cristo. E faz com que sua família viva em família, juntos, alicerçados nesse amor. Porque a partir do momento que vem as adversidades, que o diabo se levanta, ei, tem alguém segurando sua mão. Segura a mão dessa pessoa que está perto de você. Segura a mão dela aí. Segura aí. Isso aqui é família. Se você estiver passando por alguma luta, por alguma dificuldade, isso aqui é família. Você está ali dizendo: olha, me ajuda, eu estou passando por isso, o diabo está tentando fazer aquilo outro. O pessoal da oficina da família chega, seus pastores chegam, os irmãos em Cristo chegam, e está lá um ajudando o outro. Vamos, você vai vencer, bora, vamos orar, vamos jejuar, bora, vamos ler a palavra junto, vamos louvar, vamos adorar. Ei, vamos ser igreja. Você sabe por quê? Eu acredito que essa expressão lá, doce lá, é uma verdade, porque eu tenho um e você também. Você pode ficar de pé no seu lugar. Eu queria fazer uma oração pela sua casa. Porque por mais que hoje você tenha vindo aqui nesse lugar e você diga assim: pastor, isso não é uma realidade ainda na minha casa, pastor. Mas então vamos fazer. Será que tinha algo que você devia fazer e você não estava fazendo? Orando, jejuando, colocando sua família debaixo de uma cobertura. Se você está sem igreja, meu irmão, ei, tem igreja nesse lugar. Pai, eu quero abençoar cada família. Eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, cada família aqui é um lar, doce lar. Nós acreditamos que maior é quem está na nossa casa do que quem está no mundo. Nós acreditamos, Pai amado, que nossa casa está firmada sobre a rocha, e nada, absolutamente nada, vai destruí-la. Nós e a nossa casa servimos ao Senhor. Nossos filhos serão discípulos do Senhor. Será grande a paz deles. E nós queremos te pedir, Pai, continue fortalecendo os teus filhos. Talvez, Pai, alguns precisavam orar mais, jejuar, se reunir em família, adorar, criar uma atmosfera diferente dentro do seu lar. Ter uma cobertura. Eu acredito que o Senhor trouxe as pessoas certas para ouvir a palavra certa e para viver a coisa certa a partir de hoje. E eu declaro, nesse lugar existem famílias que estão debaixo dessa promessa e dessa expressão: lar, doce lar, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.